Olá, aluno! Nessa aula vamos falar sobre um dos indicadores econômicos mais importantes da economia brasileira, que é o IPCA. Então, na sua trajetória como investidor, você vai falar muito sobre IPCA, IGPM, Selic, CDI, e eu vou trazer aqui uma série de novas aulas falando sobre esses indicadores e detalhes de cada um deles, que é tão importante você conhecer e ganhar mais experiência, ganhar mais conteúdo, tá? Bom, então o que é o IPCA? O IPCA nada mais é do que o Índice de Preços para Consumidor Amplo. Esse importante índice foi criado para medir a variação dos preços de produtos e serviços para o consumidor final, para nós consumidores. Ele é medido e divulgado mensalmente pelo IBGE para identificar a variação dos preços no comércio e é considerado pelo Banco Central o índice brasileiro oficial da inflação ou da deflação. O governo usa o IPCA como referência para definir suas metas para a inflação e verificar se estão sendo cumpridas, e além de ser o termômetro da inflação, impacta diretamente o consumidor de um modo geral, né? Quando você vai no mercado fazer uma compra, você percebe o preço das coisas aumentando ou até mesmo diminuindo, aquilo ali é a inflação, é o IPCA agindo, né? Então ele afeta diretamente o consumidor, diminuindo seu poder de compra e os investidores que podem ganhar ou perder dinheiro com seus investimentos. Então se você tiver um título atrelado à inflação, se ela sobe é bom, né? Então o Tesouro IPCA. Se ela cai, não é tão bom para você, dependendo do indexador do título que você está investindo. Então eu trouxe aqui um gráfico, né, comparativo do ano de 2020, comparando com 2019. Então a gente vê uma deflação, ou seja, estamos vendo a inflação negativa, tá? Sendo que 2020 começou ali baixa e foi aumentando, então é normal que aconteça aí essa curva durante anos. Então, durante anos, o Brasil, ele teve um cenário de hiperinflação, então uma coisa custava um preço hoje, amanhã custava 20, 30 vezes mais, é um cenário de hiperinflação que é ruim para todo mundo, para as empresas, para o consumidor e para o país como um todo. Hoje em dia, a inflação já é mais controlada, então a gente pode ver no gráfico aí de 2019, 2020, e 2020 vem diminuindo bastante, já vem diminuindo, né? Isso aí. A tendência é estabilizar, aumentar um pouquinho, aí cair de novo. Então, é ficar nessa casa aí mesmo de 1,15 mais ou menos. E como funciona o IPCA? Dentro do cálculo do IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, é utilizado como base de referência o consumo médio das famílias residentes nas regiões metropolitanas e que possuem dentro de 1 a 40 salários mínimos como renda. Cada produto tem um peso dentro do cálculo e assim se segue para extrair uma média. Deste modo, é possível determinar o IPCA do período. O IPCA é calculado todo mês, mas além do próprio índice, o IBGE ainda trabalha com outros que são similares e serve como complemento ao estudo da inflação. Tudo isso serve como base para a população, o governo federal e o Banco Central se manterem atentos à evolução da inflação. Dessa forma, entender e acompanhar sua variação permite ao investidor optar pelos melhores investimentos de acordo com o período econômico e proteger seu dinheiro da inflação. É importante que você tenha, quando a gente fala em investimentos, que ele seja acima da inflação real, né? Então, por isso eu gosto de ações, fundos imobiliários, porque historicamente, no longo prazo, nós trouxemos aqui evidências, né? Eles sempre superaram essa inflação real aí. Então, é importante que você tenha investimentos que superem a inflação, senão o seu dinheiro vai ser corroído, né? O seu poder de compra ele é diminuído. Como funcionam essas altas e essas baixas? Quando o IPCA sobe, os itens de consumo do dia a dia costumam sofrer uma elevação de preço, gerando a inflação no período. É preciso de mais dinheiro para comprar a mesma coisa, ou seja, cai o poder de compra. Por isso, costuma-se ajustar o salário mínimo e as remunerações, sendo uma tentativa de equilibrar a balança. Então, muitas vezes, quando você é um CLT, né, o seu sindicato ele vai brigar pelo menos pelo mínimo do IPCA, que é a inflação ali. Ou IGPM, mas a maioria é o IPCA mesmo. Quando temos uma economia sem inflação, ou seja, zero, ou negativa, que no caso é a deflação, que é o momento que estamos vivendo, isso pode ser um sinal de uma economia em queda de atividade. Né? Isso pode ser um sinal muito ruim, pois uma economia que não cresce gera sérios problemas sociais. Por meio da taxa de juros, que é a taxa Selic, vamos ter uma aula para falar sobre a taxa Selic, o depósito compulsório, a taxa de redesconto e outros instrumentos de política monetária, o Banco Central consegue influenciar o consumo do país e dessa forma ajustar de forma indireta as eventuais oscilações da inflação. Então ele não tem ação direta, mas ele tem uma ação indireta, né, onde ele consegue influenciar aí o consumo do país, tanto para baixar quanto para reduzir a inflação, isso muito por meio da taxa de juros, a taxa de juros básica, que é a Selic.
Então, o impacto disso nos investimentos, o impacto do IPCA nos investimentos. Todos os investimentos são afetados pelo IPCA, pois como a inflação corrói o poder de compra, é preciso garantir uma rentabilidade superior à inflação do período. Caso o seu rendimento esteja abaixo do IPCA do período, é provável que você tenha perdido o poder de compra. Porém, os investimentos que possuem IPCA como indexador são afetados diretamente, como o Tesouro IPCA, a letra de câmbio, né? A letra de crédito do agronegócio, letra de crédito imobiliário e fundos de inflação. Em períodos de inflação alta, a rentabilidade dessas aplicações sobe, assim como a dos ativos atrelados à Selic, a taxa de juros básica da economia. Logo, uma influência maior igual a uma rentabilidade maior. Então, com a inflação sob controle, o Banco Central baixa a taxa de juros para estimular a economia, que é o que estamos vivendo neste momento em 2020 no Brasil. A inflação, e quais são as causas? A inflação pode ter várias causas, desde uma maior impressão de dinheiro pelo governo, decisões políticas, desastres climáticos ou desajuste entre a oferta e a demanda. Por isso é importante analisar o contexto da situação. De modo geral, existem 6 cadeias de acontecimentos que podem causar aumento no preço, que são o desequilíbrio dos gastos públicos, cartéis empresariais, inércia do cenário econômico, aumento nos custos de produção, baixas na produção e ajustes de indexação, né, que são os indexadores ali de juros. E vale lembrar que o IPCA acumulado de um ano geralmente serve como guia para o planejamento do próximo ano fiscal. Dessa forma, uma grande inflação no ano anterior acaba levando as empresas a aumentarem seus preços no novo ano. E por que você deve acompanhar o IPCA? É possível usar as mudanças dos indicadores econômicos a seu favor, seja em cenários de queda ou de alta na inflação da taxa de básica de juros. Nós tivemos uma aula sobre marcação a mercado no introdutório, logo uma aula após a renda fixa. Isso aqui tem muito a ver com isso, né? Usar a marcação a mercado de um momento favorável, principalmente em um título do público indexado ao IPCA, pode trazer um bom retorno financeiro aí, até num curto prazo, né? Então, títulos atrelados ao IPCA são vantajosos, especialmente pensando no longo prazo, pois garantem rentabilidade real, ou seja, acima da inflação. Então, se você tiver um título do Tesouro que ele é IPCA mais alguma taxa de juros, você vai ter uma inflação, você vai ter um retorno acima do IPCA, então na verdade vai ter um retorno igual ao IPCA mais uma taxa de juros em cima, normalmente 3, 4%. Ou seja, você vai ter um retorno acima da inflação ali de qualquer forma. Então, é um investimento interessante pensando no longo prazo aí, voltado à renda fixa. Em situações de inflação econômica, essas aplicações estão protegidas contra a alta do índice. Já em momentos de inflação baixa, o investidor tem mais liberdade para escolher outros ativos, mas deve levar em consideração os demais indexadores como o CDI. É o que está acontecendo, né? Então, a taxa Selic aí 2,25, baixíssima, né? As pessoas estão migrando da renda fixa para a renda variável, para ações, fundos imobiliários, para buscar uma maior rentabilidade. É exatamente o panorama atual aí. Então, a rentabilidade real é o retorno verdadeiro dos seus investimentos e é calculado simplificadamente, diminuindo o valor da inflação da rentabilidade bruta do investimento. Então, você tem uma fórmula ali, né, que é a rentabilidade real. Ela é igual mais o rendimento líquido que você tem, dividido por mais mais a inflação do ano, do período que você pega, né, menos 1 vezes 100. Então, dá até para você colocar no Excel e fazer esse cálculo aí, comparando com a sua carteira, com o seu retorno, para ver se você está tendo um retorno maior ou menor que a inflação. O site Meus Dividendos, ou aplicativos aí como o Trademap, eles já fazem essa comparação, né, do retorno da sua carteira com alguns indexadores, como Selic, o próprio Ibovespa e o próprio IPCA, né? Então, é legal porque você consegue ver se você está tendo se você está tendo um retorno superior à inflação. Lembrando que estamos investindo para longo prazo, então, mesmo que você esteja perdendo no curto prazo, sempre pensamento no horizonte de longo prazo, tá bom? Então, essa foi a primeira aula sobre indicadores econômicos, onde falamos sobre o IPCA. Falaremos mais para frente em outras aulas sobre GPM, taxa Selic, CDI. Então, fique esperto que o conteúdo do curso ele é praticamente infinito. Eu vou estar sempre trazendo novas atualizações e espero que você goste desse tipo de aula, né? Não só como que eu analiso uma ação, fundo imobiliário, mas também gosto de fatores econômicos, de uma aula um pouco mais técnica sobre diversos outros fatores. Porque quando alguém perguntar para você, quando você vê no jornal, você já vai saber do que se trata. IPCA, eu aprendi lá eu aprendi lá no curso do Álvaro como que funciona aí o IPCA, então já sei
eu já sei como ele funciona, eu já sei qual que é o indexador dele, qual tipo de investimento é atrelado ao IPCA. Então eu já sou um investidor mais parrudo, um investidor com mais conteúdo, tá bom? Então, abraço, até a próxima aula.